Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a geração neném. O que é a geração neném? É a geração que nem trabalha e nem estuda. Mas, antes da gente continuar, peço que se inscreva no canal, assine o sininho para não perder os próximos vídeos e bora trocar uma ideia, tá? Quem quiser me acompanhar em alguma rede social, só me seguir lá, minha página inicial do canal, tem lá o meu Instagram, Adolfo Clair, e meu Facebook também, ok? O que é a geração neném? É aquela geração que nem trabalha e nem estuda. Ok, e o que está acontecendo? Você tem as gerações mais velhas criticando as gerações mais novas porque eles não querem trabalhar ou porque não querem se submeter a certas regras de trabalho. E eu preciso traçar algumas coisas aqui no vídeo aqui, pontuar algumas coisas para a gente entender o porquê que isso acontece, tá? E a gente também tem que observar as mudanças que a sociedade se impôs, né? Que coisas são diferentes para aquele que nasceu em 80 para quem nasceu em 2000, 2010? Qual que é a diferença? Será que tem diferença? Bem, existe muita diferença. Uma diferença cultural gritante. Mas as pessoas mais velhas têm o hábito de criticar. E eu digo isso porque eu tô ficando velho e eu tô ficando chato. E eu tenho amigos que estão ficando chatos também pra caramba. Só que assim, é, é um problema da idade. É um problema da idade. Só que eu ouvi um vídeo hoje cedo. Eu vendo um vídeo hoje cedo sobre a geração neném. Duas pessoas reclamando, falando, a geração que nem estuda e nem trabalha. Primeiro ponto, temos que olhar o seguinte, a questão de trabalho. A questão de trabalho é assim, na década de 80, de 90, quem viveu esses períodos, trabalho tinha. Existia muito trabalho braçal. Eu vou dar exemplo da minha cidade. Na minha cidade, a cidade que eu nasci, Leme, tanto Leme quanto Pirassununga, que são duas cidades ali que eu cresci, entre ambas. E o que acontece? Você tinha o quê? Você tinha muito corte de cana, você tinha a época de apanhar laranja, você tinha o período de colheita, você tinha você tinha essa questão, ok? Ok. Só que o que aconteceu nos anos 2000? Inventaram a máquina de cortar cana. O que aconteceu com os cortadores de cana? Foram para onde? Tiveram que ir para a cidade. Aí você pega a galera que saiu da escola, terminou, parou de estudar e foi entrar no mercado de trabalho. Junta com aqueles que estavam cortando cana que não cortam mais cana. O que acontece, minha gente? O que acontece? Você tem sobreposição de pessoas. Só que tem um detalhe muito interessante. Aqueles que nasceram nos anos 80, nos anos 70, eles estão acostumados a se submeterem ao trabalho pesado. Eu digo isso porque eu conheço muita gente que nasceu nos anos 70, nos anos 80, que, cara, eles topam tudo por dinheiro. Porque, cara, tudo era muito difícil nesse período. Entendeu? Eu sou nascido em 90 e eu topo qualquer coisa por dinheiro. Ou quase qualquer coisa, né? Não tudo. Olha ele, hein? Mas a gente trabalha. Eu trabalho na construção civil desde 17 anos de idade e não tenho o que reclamar, né? Só que o problema é o seguinte. Você tem a criação de robôs, as máquinas, a mudança de certos trabalhos que existiam antigamente que não existem mais hoje. O office boy não existe mais. O cara que fica apertando o botãozinho lá no elevador não existe mais, né? Então a automatização de trabalhos, o corte de cana, por exemplo, que empregava muita gente. A minha cidade, cara, a minha região, a região que eu nasci, Leme, Pirassununga, é a terra da 51, pô. A base da planta ali, o que empregou muita gente que fez a cidade crescer foi o corte de cana. Quando automatizou o corte de cana, o que aconteceu? Mandou 70% do pessoal embora, não precisou mais de 70% de pessoas. E essas pessoas vão para onde? Vão trabalhar onde? Em que? Aí chega as gerações mais novas, os filhos deles, os filhos da geração de 70, de 80, né? E também parte da galera de 90,
quando eles entram no mercado de trabalho, eles estão concorrendo com essa galera mais velha. Entendeu? E aí o que acontece? Não dá. Você não tem vaga. Você não tem vaga para todo mundo. Tô falando de uma cidade pequena, tá? Tô dando um exemplo de uma cidade pequena. Aí o que acontece? A geração neném é aqueles jovens que vão sair da escola e não vão conseguir um trabalho. Estão entregando currículo, estão entregando, buscando as coisas, não tem dinheiro para poder estudar, porque não é todo lugar que tem uma escola estadual, uma faculdade estadual, uma faculdade federal, né? Se o cara não pode se bancar porque ele não tem um emprego, ele não pode sair da cidade para onde tem uma escola estadual. Não é? É isso. Então o que acontece? Ele não passou do vestibular, aquele um ano ele vai ficar o quê? Neném. Nem estuda e nem trabalha. Eu tenho amigos que têm seus 30, 32 anos de idade, na minha cidade, que não trabalham. Por que não trabalham? Porque não tem vaga para eles de trabalho. É claro que sempre tem algo a se fazer. Porém, às vezes, o suco não vale a espremida. Entendeu? Às vezes, o suco não vale a espremida. Então o cara ele fala, pô, é mais fácil ficar em casa. E aí você cria-se a geração neném. Veja, eu não estou justificando e dizendo, o cara não estuda e não trabalha. Não. Mas existem certos fatores que fazem com que as pessoas não queiram trabalhar. Outro detalhe. Eu falei que a geração de 70 e de 80 é uma geração mais raçuda. Está acostumada ao trabalho insalubre. Não é? Exatamente. Só que muitos dos filhos deles não foram acostumados ao trabalho insalubre. Aí o garoto chega com 17, 18 anos de idade, sai da escola, vai tentar arrumar um trabalho, ele não consegue ficar num trabalho insalubre, porque ele passou a vida inteira dele acostumado a ficar onde? Sentado numa sala, ouvindo um professor e conversando com os amigos. Você coloca um cara desse para puxar um carrinho de concreto, cavar um buraco, meu amigo, você joga ele numa valeta ali para cavar uma fossa, cavar uma valeta ou uma piscina, meu amigo, na terceira enxadada que estourou a bolha na mão, meu amigo, o cara junta as coisas dele e vai embora. Junta as coisas dele e vai embora. Porque ele não foi acostumado a isso. Tá ligado? Você tem homens aí, vou dizer homens da minha idade, que nunca trabalharam na construção civil, que às vezes, vou fazer um bico lá de umas 2 semanas na construção civil. Aí o cara chega para fazer o trabalho, quando ele pega lá porque normalmente os caras fazem isso, joga o cara no trampo mais complicado, o cara espirra, irmão. Espirra. Tendo filho, tendo tudo, entendeu? Então, se você tem um cara que tem família, que cai ali para fazer o trampo e não faz, quanto mais um adolescente de 17, 16 anos de idade, 18, de 20, né? Que chega ali e não aguenta. Né? Então, o primeiro fator você tem essa questão da automatização. A concorrência é grande, entregar currículo. A segunda, boa parte da geração foi mal educada também. Não foi acostumada a lidar com o trabalho pesado. Por quê? Eu vou dizer uma coisa que eu ouvia muito quando era criança. Eu uso demais na construção civil isso. Quando eu era criança, os outros falavam assim, olha, estuda pra você ser alguém na vida. Estuda pra você não pegar pesado. Estuda. O que eu fiz? Eu fiz a fucking de 3 faculdades e não consigo trabalho na minha área, né? Em nenhuma das 3 áreas que eu estudei. Não, vamos lá. Me formei em História e Português, Inglês, e é difícil encontrar. É difícil você encontrar um lugar para dar aula. É difícil, tá? Teologia eu consigo por causa do YouTube e tal, é mais fácil a gente lidar. Mas História e Letras, Português e Inglês, é concorrido, é muita gente concorrendo. Então o que acontece? Muitos começaram a perceber, muitos dessa geração mais nova, os jovens ali que tem hoje na faixa dos 20 anos de idade, os nascidos a partir de 2000, eles perceberam o quê? Que o discurso, aquele discurso vendido para a minha geração, que é a geração Y, que são os nascidos em 90, que esse discurso não funciona, não cola mais. Não é porque você tem um diploma que você vai conseguir um trabalho na área. Eles começaram a ver, tem advogado trabalhando de Uber, tem engenheiro trabalhando de vendedor. Eu tenho um amigo que se formou em engenharia e ele nunca trabalhou na área. Ele trabalha vendendo telha. Ele é vendedor de telha, ele é atendente. O maluco tem uma faculdade de engenharia e trabalha de atendente. A geração mais nova olhou e falou o quê? Eu vou estudar. Aqueles que podem estar, falou, eu vou estudar
para não trabalhar na área, é mais fácil eu trabalhar e fazer qualquer coisa. Só que ele chega no mercado de trabalho, ele não tem especialização, ele não tem trabalho, não tem nada. Entendeu? Por que eu digo isso? Porque quando eu era moleque, me foi vendida essa imagem. Não, porque você tem que ter a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado. Cara, nego me fala de fazer mestrado, eu tenho vontade de bater no cara. Um amigo meu chegou pra mim, ô, Adolfo, vai fazer quando uma outra faculdade? Eu falei, cara, já cansei de dar dinheiro pra faculdade. Não adianta. Tudo que eu faço, eu não preciso de diploma. Entendeu? E a geração mais nova sacou isso. Só que os pais não sacaram. Porque o pai, ele não teve a oportunidade de fazer faculdade. Aí ele olha pro filho dele, sabendo que o filho dele pode fazer faculdade, ele não consegue entender por que o filho dele não quer fazer faculdade. Só que se o filho dele tenta explicar para ele assim, ó, pai, se eu fizer uma faculdade tal, eu vou gastar tanto por mês que não vai compensar, o suco não vale espremida. Porque tem um amigo meu, tem tal pessoa que se formou na faculdade e não trabalha na área. É muito concorrido. Entendeu? É igual uma pessoa que ligaram pra mim, ó, porque nós somos de tal lugar, temos o curso e tal. Eu falei, tá, quanto que é o curso? Ah, o curso é tanto por mês, por 18 meses. Eu falei, moça, eu já tenho 3 pós-graduação. O dinheiro que você tá me cobrando, que você tá querendo pra vender esse curso aí, essa pós-graduação pra mim, eu dou entrada numa moto e eu trabalho de entregador de iFood, que eu ganho mais dinheiro do que... Eu tenho mais retorno do que com essa pós-graduação, porque eu tenho 3 aqui e não está servindo para nada. Para nada. Só que se eu falo isso para um cara de 40, 50 anos de idade, eles não conseguem entender que essa realidade é atual. Porque na época dele, quem tinha um diploma era bichão. Hoje não, cara. O mendigo na rua tem 2 faculdades, cara. O mendigo na rua tem 2 faculdades. O pedreiro que constrói a tua casa tem 3. Você acha que eu tô brincando? Você acha que eu tô brincando? Pô, eu tô falando sério. Então hoje compensa muito mais você investir, você pegar o seu dinheiro, um pouco de dinheiro, ou o dinheiro que você conseguir investir num trabalho de base, ou tentar abrir seu próprio negócio, do que você fazer uma faculdade, tá? De maneira geral, tá? De fazer sua faculdade, do que fazer sua faculdade. Abrir seu negócio ou investir num trabalho liberal, construção civil, alguma coisa que seja mais braçal, abrir seu próprio negócio, pequena empresa, vender alguma coisa. Às vezes abrir um canal no YouTube, sei lá, entendeu? Às vezes compensa muito mais você investir seu tempo e seu esforço, às vezes, nisso, do que você fazer uma faculdade. Só que as pessoas mais velhas não entendem isso. As pessoas mais velhas não conseguem entender, porque na cabeça delas foi feito aquele mantra: estuda pra você ser alguém na vida. Eu vivo falando, cara, se eu voltasse no tempo hoje, ó, eu vou criar uma máquina do tempo, vou voltar no tempo e vou mandar todo mundo pra puta que pariu, que me mandou estudar. Por quê? Porque a realidade do diploma hoje é diferente da realidade do diploma 20 anos atrás. 20 anos atrás eu tinha 8 anos, não. Era 2004. Em 2004 eu tinha 12 anos de idade. 20 anos atrás, quando eu tinha 12 anos de idade, me foi falado: estuda pra você ser alguém na vida. Eu fui, estudei e não sou aquilo que eu trabalho. Não sou. Continuo tendo a mesma profissão do meu pai. Né? E ainda, graças a Deus, uma das coisas que eu agradeço a Deus é de ter profissão. De ter saído da escola, ter entrado na construção civil, terminado bem com a construção civil, que não é todo mundo que se dá. E ter profissão. Falar, não, eu sou pedreiro, eu tenho uma profissão de homem, e com isso ter conquistado minhas 3 faculdades, mas continuar trabalhando na construção civil e esperar uma vaga para mim. Já entrei em lugar para dar aula e tal, mas acabou não dando certo, não me chamaram mais, porque é professor substituto, então, mas estou esperando uma vaga para ser professor fixo. E assim, então, é concorrer. E cara, eu vou dizer uma coisa para você que assiste esse vídeo. Eu, desde os 17 anos de idade, eu não sei o que é mandar currículo. Esse negócio de mandar currículo é chato. É chato. Minha esposa trombou com uma moça, tava entregando currículo no centro da cidade aqui. Ela ajudou a moça, a menina 20 anos de idade, até conseguiu uma entrevista de emprego para ela, a menina conseguiu, numa ótica e tal. A minha esposa ficou super feliz porque conseguiu ajudar alguém. É difícil, cara. Você falar pro jovem, olha, vai entregar currículo. Passar o dia inteiro, empresa, procurando um lugar, olhando pra pessoa, você sabendo que a pessoa vai olhar, vai pegar seu currículo e jogar na lata do lixo. Então, assim, se eu tiver que entregar currículo e trabalhar cavando buraco, igual que você acha que eu prefiro? Eu prefiro cavar buraco. Só que tem gente que não tá habituada a isso.
Uma mulher, por exemplo, não pode fazer isso. Entendeu? Não vai fazer isso. Ela não precisa se submeter a isso. Não é? Então, a nossa realidade é outra hoje. E os jovens, eles estão olhando para o mercado de trabalho e falam, cara, esse tipo de trabalho não dá para se submeter. Empresas que obrigam você a trabalhar a escala 6 por 1 e tal. O jovem, ele olha para isso e fala, cara, eu vou trabalhar 6 dias, descansar um no meio da semana, não vou ter vida social para ganhar um salário mínimo. Eu que não vou. Eu é que não vou. O cara ele olha para a situação e fala isso. Por quê? Ele tem o pai dele que ajuda a bancar as coisas, tem a mãe dele, tem o videogame dele e ponto. E eu vou dizer para você, ele tá errado? Eu olhando para essa situação, eu digo, não tá errado. Não tá errado. Ah, mas o cara precisa trabalhar. Você vai entrar num trabalho para ganhar um salário mínimo para trabalhar 6 dias por semana. Assim, não é de domingo a sexta-feira ou de segunda a sábado, não. Você vai trabalhar no sábado, no domingo e vai descansar numa quarta-feira, numa segunda-feira, numa quinta-feira. De que todo mundo tá trabalhando. Você não vai ter vida social, você não vai ter, né? E esse dia ainda serve para você correr e resolver seus problemas, né? Pagar conta, essas coisas. Então, o jovem, ele olha para essa realidade e fala, mano, eu não vou encarar isso não, bicho. O cara que tem pai, que tem mãe, ele fala, não vou encarar isso. Aí o cara fica com 25, 30 anos de idade, não pegou um trabalho registrado e é chamado de geração neném. Né? Não é assim? Então, é muito fácil a gente que está ficando mais velho olhar para essa geração e falar assim, não, que a geração neném, nem trabalha e nem estuda. Bom, eles cresceram numa realidade que estudar não era tão fácil, ou que aqueles que podem estudar não compensa tanto, e os trabalhos ofertados não condiz, o salário não condiz com o que é exigido, né? Não compensa. Se você for para trabalhar na escala 6 por 1 para ganhar muito dinheiro, você vai, não é? Você encara, você trabalha de noite e tal. Mas, às vezes, para um salário mínimo, não compensa. E as empresas exigem muito, porque as empresas têm aquela mentalidade da geração X e da geração anterior. Né? Eles têm essa mentalidade. Qual que é a mentalidade? Não, nós temos um emprego, você precisa trabalhar e você trabalha pra gente e a gente paga isso. Existe essa mentalidade de que você explora o funcionário. A questão é que a nova geração entendeu esse jogo. Falou, olha, meu pai se lasca o mês inteiro lá para ganhar isso. Não quero isso pra mim. Tá? E vou procurar outra coisa. Ou quando ele chega lá a ver que a boca é mais escura, ó, espirra fora. Entendeu? Porque a nova geração não foi acostumada a isso. Alguns da geração Y se habituaram, conseguiram conviver porque conviveu com muita gente da geração X e ainda tem a proximidade, né? Mas em geral, quando a gente olha para a grande maioria, não consegue. Porque o cara passou os últimos 20 anos, a vida toda dele sentado na escola, ouvindo o professor falar as coisas. Quando dava meio-dia, 1 hora, quando dava meio-dia ele ia para casa, almoçava, dormia a tarde inteira, jogava videogame. Aí do nada o cara é obrigado a entrar numa fábrica e lidar com uma nova realidade. Muitos não se acostumam não, cara. Não se acostumam. Se ele não foi preparado em casa, na educação dele, esquece. Né? Esquece. Então assim, eu não estou desculpando essa geração atual, mas existem problemas, tanto de empresas, quanto da mentalidade que mudou e que os mais velhos não conseguem compreender. E eu fiquei pensando nisso o dia todo hoje, por causa do vídeo que eu assisti, foi até o Sérgio Sacani comentando com outra pessoa, e não estou desculpando a geração atual. Eu tenho um amigo que é mais velho que eu, que ele não trabalha. Tá? Ele fica no videogame, ele não trabalha. Problema dele. Tá, entendeu? O pai, a mãe já morreu, o pai eu acho que é morto também. Então assim, o que ele vai fazer da vida dele? Eu não sei. Tem um amigo mais novo também, uns 3 anos mais novo, que também não fica em trabalho nenhum. O que vai acontecer? A vida vai bater nele e ele vai ter que se virar de algum jeito. Vai ter que se virar de algum jeito. Porém, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um colhe os frutos que pode. E assim vai, mano. E assim vai. Entendeu? Então, algumas gerações elas vão demorar um pouco mais para se habituar ao mercado. Ou o mercado de trabalho vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Por quê? Como eu disse, estamos tendo automatização das coisas,
as coisas estão mudando, cada vez mais está precisando de menos gente e a concorrência é muito grande. Eu falo porque na área para dar aula você tem toneladas e toneladas de professores, pessoas se formando, sendo professores todos os anos, mas você não tem escola abrindo para tudo isso de professor. Você não tem professor morrendo o suficiente para colocar a nova fornada que chega. Você tem professor com 2, 3, 4 faculdades aí que tá sem trabalhar. Sem trabalhar. Entendeu? Se te venderam, por exemplo, que falta professor no Brasil, é uma mentira. É uma mentira. Porque, cara, o que eu conheço de professor que não tá trabalhando, eu sou um deles que é professor formado e não trabalha na área porque não tem vaga. Porque não recebe oportunidade. Né? Então assim, falta professor no Brasil. Maior mentira contada pra você. Maior mentira. Maior mentira. Entendeu? Então, é isso. E aí o que eu chego à conclusão? Que a geração neném, a geração millennial e os alfa, né, dizem que o millennial é a geração Y também. Vamos colocar em partes nessa definição também, os nascidos ali perto de 90, no 95 e tal. A parte da geração Y com a geração alfa, com a geração Z e a geração alfa, eles estão crescendo num contexto que o estudo é diferente, a relação com o estudo é diferente e a relação com o trabalho também é diferente, por causa da educação que receberam em casa. Ponto. A educação, como eu já disse hoje, quem vai para a faculdade é para exercer vocação, não é para dinheiro. Por exemplo, ser professor, para eu pisar o pé numa escola, eu preciso de um diploma. Então sim, eu preciso ir para a faculdade. Não tem como eu exercer minha profissão sem ter o meu diploma. Então, beleza, eu tenho que ir para a faculdade. Então é vocação. Não é, eu vou fazer a faculdade para ser professor para ganhar igual um entregador de Uber. Ou um entregador de iFood. Tem entregador de iFood que ganha mais do que professor, bicho. Entendeu? Tranquilo. E o cara faz o horário dele. Então compensa muito mais ser entregador de iFood. O cara completar 18 anos, dar uma entrada na moto dele, em ser entregador de iFood do que tentar ser professor. Entendeu? Então essa é a realidade. Vou gravar um outro vídeo sobre isso. E aí a gente já entra nessa seara. Entende? Então assim, é outra realidade. Então não, são outros problemas. Não é o problema da geração X, não é o problema da geração Y, não é o problema da geração dos nossos avós. É outra mentalidade, é outra realidade de trabalho, é outra realidade de concorrência, é outra realidade de educação, né? Não é mais a mesma coisa. E assim, eu tomei como exemplo uma cidade pequena de 100 mil habitantes ali, que é Leme, Pirassununga é um pouco menor, mas a mesma coisa eu digo aqui em Caçapava, São José dos Campos, né? Que já é uma cidade grande, que é uma cidade bem tecnológica. O tanto de pessoa que entra no mercado de trabalho não consegue ser absorvido. É fato. É fato. Tanto que depois da pandemia, a geração millennial, a geração Z, perceberam que os trabalhos que melhor remuneram é a construção civil. E muitos começaram a se converter na construção civil. Trabalhar de encanador, eletricista, pedreiro. Perceberam que o timing não é mais faculdade. O timing é fazer exatamente aquilo que a gente faz. Aquilo que os nossos pais faziam. Nossos pais faziam por falta de opção, nós fazemos porque é a melhor opção. O que antes era falta de opção, agora é a melhor opção. Por quê? Muito diploma, muita faculdade, muita gente concorrendo, Uber, advogado trabalhando de Uber, dentista trabalhando de iFood, né? Então, é isso aí. Um abraço, tamo junto, Campo Batalha, Deus abençoe vocês.